E aí, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, da mediação tecnológica, hein? Que bom que concluímos aquela unidade 2 de Química. E para você ser bem-sucedido na sua avaliação, na primeira, né? Que a gente chama a primeira chamada, né? Na avaliação, eu vou nessa aula aqui fazer uma retrospectiva dos principais conteúdos que foram abordados nessa unidade 2. Fica ligado aí então, vamos lá, olha só. Nós vimos a evolução dos modelos atômicos, nós vimos o átomo e suas partículas, parte 1, o átomo e suas partículas, parte 2, vimos também tabela periódica, parte 1, ligação iônica e ligação covalente, tá certo? Iniciando, portanto, na aula 17.1, sobre a evolução dos modelos atômicos. E, naquela aula, abordamos sobre o modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, de Rutherford, modelo atômico de Bohr e Sommerfeld. Viu? Então, aqui fazer uma ligeira retrospectiva, caso você tenha esquecido. Então, a gente vai revisar um pouquinho para você, né? O que diz sobre as primeiras ideias dos átomos, né? Primeiras ideias sobre o átomo. Então, não é o modelo atômico propriamente dito, mas foi as primeiras ideias de que os átomos existiam, né? Foram os cientistas Leucipo e Demócrito. Eles eram filósofos gregos que viveram entre os séculos 4 e 5 a.C. Então, eles propuseram a teoria que se referia à natureza do átomo. Foi aí quando começou a se estudar sobre o átomo. Sendo assim, eles acreditavam que o universo era constituído por partículas indivisíveis, a qual foi denominada de átomo, que em grego significa indivisível. Prefixo grego não, tomo, divisível. E essa teoria filosófica ficou conhecida como atomismo, né? Sobre a teoria que envolvia as primeiras ideias do átomo. Leucipo e Demócrito foram os cientistas que deram ponto inicial para o estudo do átomo, né? Sobre a natureza do átomo em geral. Aí, olha só os grandes cientistas, tá? Com a evolução, né, depois daquela primeira teoria de Leucipo e Demócrito, tivemos agora o cientista Dalton, e ele estabeleceu o seu modelo, né? Ele foi comparando, verificando, e chegou à conclusão de que toda matéria é formada por átomos, que são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e destrutíveis. Por isso, ele comparou com o modelo da bola de Bilar. Lembram? Então, falar na bola de Bilar, lembra-me o modelo atômico de Dalton. Em seguida, veio o cientista Thomson, evoluindo, né, sobre o átomo, e aí ele viu que o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não é maciça, porém incrustada de elétrons, quer dizer, cargas negativas, de modo que sua carga total é nula. Pronto. Então, se o átomo é uma esfera que tem carga elétrica positiva e tem os elétrons de carga negativa, ele viu que a carga total seria nula. E aí ficou caracterizado como modelo de pudim de passas, hein? Pudim de passas, o modelo de Thomson, e bola de Bilar, o modelo de Dalton. Dalton falou que, olha só, que as esferas era maciça, que eram partículas esféricas maciças. E Thomson falou que não era maciça, porém existiam cargas positivas e cargas negativas, que ele chamou de elétrons, né? O outro modelo foi o modelo de Rutherford, que ele chamou de modelo planetário.
Neste modelo, ele viu que o átomo não é maciço, que sua massa se encontra em uma pequena região que ele chamou de núcleo, e lá ao redor do núcleo estão os elétrons, que é exatamente a eletrosfera, não é isso? No núcleo encontram-se prótons e nêutrons, né? Os prótons têm cargas positivas, os nêutrons não têm carga. E aí, bom, uma vez que Rutherford disse que existiam, né, ao redor do núcleo existiam os elétrons, então Bohr atribuiu essa região como sendo chamada de eletrosfera. E essa eletrosfera subdividida em 7 camadas, né? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, são exatamente os níveis de energia. K, nível 1, L, nível 2, M, nível 3, N, nível 4, O, nível 5, P, nível 6 e Q, nível 7. Uma vez que nós revisamos aqui a aula 17 sobre os modelos atômicos, vamos avançar para a aula 18, porque nessa aula 18 nós vimos o átomo e suas partículas, parte 1. Aprendemos sobre o número atômico, número de massa, elemento químico e isótopos e a estrutura atômica, né? Detalhando, chegamos aqui. Número atômico, número de massa e número de nêutrons. Começamos pelo número atômico. Número atômico que atribuímos a letra Z. E quando eu falar em número atômico, é a mesma, eu estou falando do número de prótons, que são aquelas partículas positivas que tem no núcleo do átomo. Número atômico é o número que identifica o átomo, portanto, conhecido como número de prótons. Estão onde? No núcleo do átomo. Quando se fala em número de massa, é a soma do número que existe de prótons, ou número atômicos, e também os seus nêutrons, né? E, matematicamente, nós expressamos como, digamos que você tem o elemento químico X, o número que se encontra embaixo é o número atômico, ou seja, o número de prótons. E o número acima é o número maior, onde dedicamos a massa atômica, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, onde é que se encontra o número de prótons e de nêutrons? No núcleo do átomo. E assim sendo, olha lá, a massa atômica igual ao número atômico, ou número de prótons, mais o número de nêutrons. Quando nós estamos relacionando uns átomos com outros átomos, nós encontramos o que chamamos de isótopos. Iso quer dizer igual. Topos quer dizer, olha só, prótons. Então, relacionado a prótons. Conjunto de átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de massa atômica, né? Consequentemente, também de nêutrons. Mas quando se fala isótopos, eu me refiro a prótons iguais número de prótons. Isóbaros, quando fala isóbaros, eu me refiro a mesmo número de massa atômica, tá bom? Quando os átomos possuem o mesmo número de massa, né? Tratando-se de elementos químicos que são diferentes, uma vez que não possuem o mesmo número de prótons ou número atômico. Os isótopos, sim, elementos químicos iguais. Portanto, pode apresentar número de nêutrons diferente e massa atômica diferente. Eles são isótopos. Isóbaros, obrigatoriamente, os átomos têm que ser de elemento químico diferente. Então, olha, isóbaros, iso igual, massa atômica diferente. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, ok? Portanto, os isoeletrônicos, iso igual o quê? São átomos e íons que apresentam o mesmo número de elétrons.
E se eles apresentam o mesmo número de elétrons, dizemos que eles são isoelétrons, né? A eletrosfera, que é a região externa de um átomo, o próton e o elétron possuem cargas da mesma intensidade, porém com sinais opostos. Por isso, elas se anulam mutuamente. O número de prótons de um átomo é uma característica que, senão se modifica durante as reações químicas, permanece a mesma. E todo átomo possui o mesmo número de prótons e de elétrons, portanto, todo átomo é eletricamente neutro, tá bom? Olha aí, prótons igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Na aula 19, nós temos que o átomo e suas partículas, parte 2. Íons simples e compostos, ânions simples e compostos, cátions simples e compostos. Quer dizer, eu estou falando dos íons. E os íons são átomos ou grupo de átomos que apresentam o número de prótons diferente do número de elétrons, né? Tornando-se carregado eletricamente e servem para formar os compostos. Então, os íons são ânions quando a carga é negativa, quando ele ganha elétrons. Ou temos os cátions quando a carga é positiva, porque ele perde elétrons, tá certo? E a classificação dos íons, eles são classificados quanto ao número de átomos de quê? Que são formados e quanto à carga elétrica. Que são íons simples? Aqueles ânions ou cátions que apresentam só elemento químico, ou seja, íons simples. Íons compostos, cátions ou ânions, que são compostos formados por mais de um elemento químico. Na tabela periódica, nós temos que abordar aqui sobre a estrutura da tabela periódica atual, a classificação moderna dos elementos, as informações na tabela periódica. Logo, a estrutura da tabela periódica atual, os elementos estão organizados em ordem de quê? Em ordem dos seus números atômicos, quer dizer, ou seja, em ordem de prótons. E aí nós temos 7 períodos ou linhas horizontais, os elementos organizados em 7 linhas horizontais, que são os períodos, e eles indicam a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos em cada átomo dos elementos. São 18 famílias ou grupos, que são as linhas verticais. E eles são organizados o quê? Verticalmente, os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico. Em razão disso, suas propriedades são semelhantes, tá certo? Portanto, olha aqui a estrutura da tabela periódica, contando os elementos representativos, os elementos de transição interna e transição externa. Lembrando, 7 linhas horizontais chamamos de período, quer dizer, os elementos químicos que estão no mesmo período têm o mesmo número de camada. E na família, o grupo, então, na mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada de valência, tá bom? E a classificação moderna dos elementos químicos nós temos aqui, ó. Na tabela periódica, ou classificação, temos os metais. E eles representam a maioria dos elementos químicos. Os ametais representam 10% do total dos elementos químicos. Gases nobres são os que apresentam a tendência mínima de combinar com outros elementos químicos. E o hidrogênio não apresenta essa característica que enquadre em nenhum dos grupos periódicos. Faz dele único, né? Na aula 24.1, vamos abordar sobre ligação química, estabilidade e regra do octeto e representação das substâncias iônicas. Com relação aos gases nobres, nós sabemos que são os únicos elementos que possuem 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. Os demais, pode observar que eles respeitam a regra do octeto, né? São estáveis porque têm 8 elétrons na camada de valência. De todos os elementos que existem na natureza, apenas os gases nobres podem ser encontrados livres na forma de isolado. Por quê? Porque ele tem a última camada completa. Sobre a ligação iônica, os átomos se ligam para formar moléculas ou compostos que representam as substâncias. E isso ocorre por meio da atração eletrostática entre íons de cargas opostas em um retículo cristalino. Esses íons formam-se pela transferência, quer dizer, pela perda e ganho de elétrons dos átomos dos elementos químicos para os átomos de outro elemento químico.
Então, geralmente, de metal para metal, metal o que pede são os cátions, a metal são os ânions. E ainda, os íons dos metais são possíveis de serem obtidos quando o átomo perde 1, 2 ou 3 elétrons, e aí as cargas deles passam a ser mais 1, mais 2 ou mais 3, ou 1 mais, 2 mais, 3 mais. Já os ametais são aqueles geralmente formados pelos elementos do grupo 17, 16 ou 15, que é a família 7A, 6A, 5A. E eles tendem a receber 1, 2 ou 3 elétrons. Quando recebe um elétron, fica com a carga menos 1. Ganhou 2 elétrons, menos 2, 3 elétrons, menos 3. E a formação do composto, geralmente, no composto iônico é o quê? Cátion e ânion quando se N. A carga do ânion passa a ser o número de átomos do cátion. E a carga do cátion passa a ser o número de átomos do ânion. Beleza? Na aula 25, aqui nós temos sobre ligação química covalente, parte 1. Ou seja, ligação covalente, compartilhamento de elétrons e tipos de ligação covalente. Na ligação covalente ou molecular, ela ocorre por compartilhamento de um ou mais partes de elétrons entre os átomos não metálicos. A ligação covalente segue também a regra do octeto, sendo que, nesse caso, os elétrons são compartilhados para a estabilidade da molécula. E nós temos aí exemplo de uma ligação que ocorre entre o parelhamento de átomos na molécula do hidrogênio. Cada um com um elétron compartilha-se, formando a molécula do H2, tá certo? E aí, olha só, o que aconteceu? Eles se uniram, e aí formando a molécula H2. Temos a ligação covalente simples, tá bom? Onde um elétron é compartilhado com um elétron de outro átomo. Temos a dupla ligação quando envolve 2 elétrons de um elemento químico com 2, de um átomo com 2 do outro átomo. E temos a ligação tripla também quando envolve 3 ligações, ou 3 elétrons de cada átomo, né? Eu gostaria aqui, nessa unidade 2, eu gostaria de mandar um abraço, né, e parabenizar a participação, agradecer a participação dos alunos lá da CRE de Alta Floresta, nas escolas Eurídice Lopes Pedroso, Isidro Stelli, José Basílio da Gama, ok? Maria de Souza Pego e Padre Feijó. Olha lá. E aí, meu caro aluno, que legal, hein? Ao encerrar essa unidade, fazendo esse comentário, hoje estou agradecendo, ou seja, a colaboração e a participação de vocês, meus caros aí, das escolas da Alta Floresta. E se preparem, porque nas próximas aulas, outras escolas eu vou mencionar. Lembrando que, se não são vocês aí na escola, se não são os professores presenciais, então, aqui o professor Almeida, a professora Sabrina, não conseguiria ministrar esses conteúdos, tá bom? Então, desejo boa sorte para vocês, meus caros alunos do primeiro ano, não só da CRE de Alta Floresta, mas de todas as outras escolas que os alunos participaram ativamente das nossas aulas, tá bom? Lembrando que sem vocês não existe, ok? Como eu vou dar uma aula? Então, professor é muito importante, mas o aluno que é o foco principal de nós que estamos ministrando as aulas em qualquer conteúdo, tá bom? Boa sorte para você e olha lá, sucesso! Se você não conseguiu a nota desejada, se preocupe não. Então você tem a recuperação. Mas vamos em frente que você vai ser bem-sucedido nessa primeira chamada, ok? Um grande abraço.